Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a importância do potássio na nutrição de plantas. O potássio, ele é considerado um macronutriente catiônico, ele é um cátion, e ele é encontrado em grande quantidade nas plantas. As plantas precisam de grande quantidade dele, por isso ele é considerado um macronutriente. Na agricultura brasileira, ele é o segundo nutriente mais consumido, ele perde apenas para o fósforo. E ele também é encontrado em grande quantidade nas células vegetais. No meio ambiente, ele está bastante presente em minerais, como os minerais primários, exemplo da mica, minerais secundários, exemplo da vermiculita, e também pode ser encontrado na matéria orgânica. A planta, ela consegue absorver o nutriente, as raízes absorvem esse potássio a partir do contato, né, do nutriente com a raiz, que pode acontecer de duas formas. A primeira e mais predominante, que é a difusão. A difusão ocorre quando o nutriente ele caminha até a raiz da planta. Isso ocorre por uma diferença de potencial, de gradiente. Por exemplo, vai do meio mais concentrado de potássio para o meio menos concentrado. Então, esse nutriente ele caminha até a planta. Ele também pode acontecer em menor escala, no caso, a partir de fluxo de massa, que é quando o nutriente ele caminha junto com a água. Ele vem junto com a água, a planta absorve a partir do processo de respiração, ela vai respirando, vai puxando a água do solo, e a partir disso, o nutriente ele caminha junto com a planta. Só que esse processo é menos válido, no caso é menos utilizado pelo potássio, sendo a difusão uma forma predominante nessa absorção. Quando já na planta, o nutriente ele é absorvido e transportado, no caso, é transportado via xilema para os vários órgãos, né? E ele apresenta uma alta mobilidade, uma alta redistribuição. Quando a planta absorve, ele já está nos órgãos, fazendo as atividades dele, metabólicas e tudo mais, ele consegue ser facilmente redistribuído para outros órgãos. Por exemplo, folhas mais velhas para frutos que estão em desenvolvimento, de folhas mais velhas para novos órgãos, para flores. Então ele consegue ser facilmente mobilizado devido a sua alta concentração, né? E também, 75% dele na planta está na forma de K solúvel, né? Um potássio solúvel, que facilita essa mobilidade. Então, no metabolismo vegetal, apesar da importância dele, ele não faz parte de nenhuma estrutura dos vegetais, nem compostos orgânicos, nem nada. Então, a principal atividade do potássio nas plantas é como ativador enzimático. Ele ativa mais de 60 enzimas e ele aumenta essa taxa de reação, essa taxa de catalisação da enzimática, né? E além disso, outro papel importante dele é que ele ajuda no controle do pH celular, do citossol, do estroma. O que ele faz? Ele consegue fazer um controle desse pH, ajustar esse pH, para que determinadas enzimas consigam fazer suas reações, sejam ativadas, cumpram o seu papel dentro da célula. Então, é por isso a necessidade, né, com que haja uma absorção de grande quantidade, que a planta precisa de grande quantidade desse nutriente, justamente para que haja garantia nessa atividade enzimática. Como ele é um grande ativador enzimático, ele está diretamente ligado à síntese proteica. Dentre essas ativações enzimáticas, ele também pode estar ligado diretamente ao metabolismo do nitrogênio. No caso, como ele controla o pH lá do citossol, como eu citei lá atrás, celular e tudo mais, ele consegue ajustar, por exemplo, o pH para uma das enzimas importantes para o metabolismo do nitrogênio, que é chamada redutase do nitrato. Então, a redutase do nitrato ela vai conseguir executar sua atividade perfeitamente em determinado pH. Então, o potássio ele consegue ajustar esse pH para que essa enzima consiga fazer sua atividade, né, realizar sua atividade, e isso ajuda no metabolismo do nitrogênio. Outro papel importante do potássio é que ele está diretamente ligado ao estímulo das ATPases, né, que são bombas de prótons que ficam na externa celular, né,
que ajudam nesse bombeamento do potássio para dentro das células, para fora. E isso vai estar diretamente ligado também com a abertura e fechamento dos estômagos. O que acontece? O potássio ele é extremamente importante para esse controle dos estômatos. Quando a planta ela se encontra em perfeita nutrição por potássio, ela apresenta uma facilidade, né, de turgidez e fechamento de estômatos. Esse aqui é um estômato, um desenho de um estômato, e a gente percebe que quando o potássio está externo, né, ele adentra a célula vegetal, né, aqui nas células guardas, essa célula vai se inchar, né, vai se inflamar de potássio, e como vai estar muito concentrado de potássio, a água que também está fora da célula, ela vai adentrar as células guardas e isso vai fazer com que o estômago ele se inche, ele se inflame. Então o potássio ele entra nas células guardas, nas células do estômago, a água vem atrás para tentar equilibrar, para tentar dissolver, né, reduzir essa concentração. E quando a água ela entra, e faz com que o estômago ele fique maior, né, mais túrgido. Isso facilita com que a planta ela faça esse controle de abertura e fechamento estomático e ela consiga captar oxigênio, dióxido de carbono, fazer as trocas gasosas dela, realizar a fotossíntese, é extremamente importante para a fotossíntese, né? E a partir disso, que o potássio ele funciona diretamente na questão da regulação osmótica. Justamente por conta desse controle de fechamento estomático, desse balanço e tudo mais, ele ajuda na regulação osmótica por conta dele controlar essa transpiração, essa perda de água. Como a gente faz esse controle da abertura e fechamento estomático, ele não faz com que a planta perca muita água ou prenda muita água, né? Então, ele ajuda a regular a água que tem no vegetal. Além disso, o potássio ele ajuda como eu já citei, na questão do pH, da atividade das enzimas. Então, ele pode facilitar com que enzimas que estejam diretamente ligadas à quebra celular. O que acontece? Tem enzimas que são responsáveis por digerir a parede celular, digamos assim. Então, o potássio, ele ajuda essas enzimas a digerir a parede celular, não digerir, mas quebrar, e elas dissolvem. Então, quando aumenta o turgor celular, né, por conta dessa regulação osmótica, a planta começa a expandir, as células começam a expandir, isso facilita o crescimento vegetal e a expansão celular. Além disso, como a planta ela vai estar bem nutrida com potássio, ela vai estar tendo uma regulação osmótica perfeita, ela vai estar o quê? Bem túrgida, bem durinha, né? Bem ereta. Isso facilita com que a planta ela consiga deixar suas folhas bem retas, bem na direção da captação de luz. Isso facilita o processo, principalmente de fotossíntese, na verdade, todos esses compostos, todas essas atividades metabólicas, elas vão estar diretamente ligadas ao processo fotossintético, ou seja, o potássio, ele é importante para que a planta consiga executar, né, seu metabolismo e influencia na fotossíntese, que vai influenciar na produção, entre outros fatores, né. E quando a planta ela se encontra em deficiência, né, desse nutriente, ela apresenta desregulação osmótica por conta da deficiência na abertura e fechamento estomático, perda de água, vai acontecer uma alta transpiração, então ela vai apresentar, ela vai ser desregulada, né? Ela vai reduzir o metabolismo por conta da redução das atividades enzimáticas, ou seja, a planta vai diminuir a produção de proteínas, vai desacelerar o metabolismo e tudo mais. E a partir disso, pode começar a acontecer um acúmulo de aminoácidos básicos, justamente por conta da planta não conseguir executar essa transformação desses aminoácidos, eles vão começar a se acumular na planta. E isso faz com que atraia, né, aumente o número, a quantidade de açúcares na planta, né?
e ocorra atração, por exemplo, por pragas, por doenças. Então a planta ela vai estar mais suscetível ao aparecimento de pragas e doenças. E um dos principais, né, logo de cara, assim, que a gente percebe que a planta ela está externando já a deficiência de potássio, ela ocorre nas folhas mais velhas. Acontece que começa a acontecer uma necrose, né, como aqui na folha, um exemplo aqui na folha, isso aqui é uma folha de milho. Começa a acontecer essa queima lateral, essa clorose, né? Começa a amarelar, na verdade, aqui já está em processo de necrose, né? Aí ele amarela primeiro, né? Acontece uma clorose lateral e depois ele vai necrosando. Acontece das folhas mais velhas, justamente porque ele é um elemento móvel, né? Quando o elemento é móvel, ele sai das folhas mais velhas para as folhas mais novas. Então a deficiência ela vai acontecer justamente nas folhas mais velhas, porque ela já redistribuiu aquele nutriente para os outros órgãos. Então as folhas mais velhas tendem a sentir mais facilmente a deficiência. Então começa a externar essa clorose, a necrose. Então esse aqui é um sintoma característico da deficiência de potássio. Isso acontece justamente por conta desse acúmulo de aminoácidos básicos. Por exemplo, um desses aminoácidos ele vai estimular a produção de putrescina, que é um composto nocivo à planta, que é um composto nitrogenado, que ele é responsável por formar essa lateral, né? Essa queima lateral aqui, que causa esse dano na planta. Outro problema também, como eu já citei, que a planta, quando ela está bem nutrida por potássio, ela apresenta uma turgidez, né? Ela tá durinha, tá ereta e tudo mais. E quando a planta ela tá em deficiência, ela começa a ficar mole, ela não fica mais resistente, né? Ela perde a resistência da resistência de equilíbrio, no caso, né? Ela começa a camar, que é quando a planta ela quebra, né? Ela cai. Então, plantas deficientes geralmente apresentam esse acamamento. E também o murchamento de plantas é muito comum por conta dessa desregulação osmótica. Isso aqui é uma foto de um experimento meu, que eu trabalhei com deficiência de potássio também. E a gente verificou aqui logo de cara, né, o amarelecimento aqui das folhas menores, né, que é a planta que é deficiente em potássio, é a planta suficiente, né. Aqui acontece logo o amarelecimento, né, das folhas mais velhas. Aqui não dá para externar muito em cima, no caso são as folhas mais novas, né? E a gente percebe que a planta ela não tem a primeira estatura, que a gente vê logo de cara, né? Diferença de tamanho, desenvolvimento, largura das folhas também, né? E também a murcha, folha murcha, ela não tem estrutura, ela não consegue se estruturar bem, ela fica caindo, né? Você percebe que as folhas elas estão bem não tão túrgidas como essa aqui, que está bem ereta, que ela consegue captar bem a energia a luz solar, né? Aqui ela está caída, virada. Enfim, isso aqui são os sintomas do potássio que eu já citei, da deficiência de potássio que eu já citei. Então, quando acontece o excesso, também pode acontecer alguns problemas, e mesmo que não seja vasto na literatura, pode não ter uma discussão muito grande na literatura, que não seja tão grande, expressiva, o que pode acontecer também é que o potássio ele pode induzir a deficiência de outros nutrientes, como é o caso do magnésio e do cálcio. Então, plantas que passam por um consumo de luxo de potássio, elas absorvem muito potássio, elas acabam induzindo uma deficiência de magnésio e cálcio. Aí isso vai desencadear uma série de problemas, né? Que no caso seria a deficiência desses dois nutrientes. Então, gente, é isso que eu tenho para passar para vocês, nos principais fatores importantes do potássio, para a nutrição de plantas e tudo mais. E muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. E é isso, gente. Obrigadão.